E aí, desenrolado digital, tudo certo? Meu nome é Meusen Galvão, eu sou consultor em marketing digital e nesse vídeo eu quero explicar o motivo por que eu decidi ensinar os segredos da arte digital. Por que eu decidi ensinar como é que você pode produzir a sua arte para as redes sociais. As artes para divulgar o seu produto, o seu serviço, o seu negócio. Vamos nessa? Bom, eu resolvi, para explicar esse motivo, separar a internet, a revolução da internet em três partes, tá? E essa explicação, essa divisão, eu fiz por conta própria. Foi uma análise que eu fiz e decidi separar para explicar melhor esse motivo. A primeira revolução é a própria internet, o próprio surgimento da internet. Eu não digo nem surgimento, tá? Eu falo da popularização da internet. Porque no início, que era a ARPANET, era uma coisa muito restrita, né? com objetivos específicos, e evoluiu para uma coisa popular, onde todo mundo agora poderia ter acesso à internet, poderia ter acesso à grande rede e poderia encontrar conteúdos lá. Só que tudo no começo era muito restrito, muito básico, na verdade, né? Não existia muita coisa na internet. Foi o momento de começar de que as pessoas, né, as empresas e as pessoas começaram a inserir conteúdo lá para que a população tivesse acesso. E eu lembro claramente do surgimento de tudo isso. Tá? Foi aqui em Maceió, pelo menos, foi em meados de 92, eu trabalhava na TV Gazeta, que é uma filiada da Rede Globo aqui em Alagoas, e lá, quando surgiu a internet, foi uma coisa maravilhosa, né? Assim, a gente vislumbrou inúmeras possibilidades, mesmo sendo tudo muito inicial, muito cru, muito restrito, muito pequeno, né? Mas a gente visualizava coisas grandes. Inclusive, a primeira coisa que existiu, que eu me preocupei em ter e nem sabia por quê, foi um e-mail, né? Na época era o Zip Mail, foi um e-mail que surgiu, todo mundo tinha Zip Mail. Foi um dos primeiros e-mails que existiram, junto com a UOL, que era a BOL, na verdade. Na verdade era a BOL. E era tudo muito restrito. Inclusive, para você ter internet em casa, você tinha que ter um modem, né? Um discador que fazia aquele barulhinho chato. Quem é da minha época conhece muito bem. Até algumas pessoas, acho que com seus 30 anos, devem lembrar dessa época em que você se conectava com o modem, né? E fazia aquele barulhinho estranho para conseguir uma conexão com a internet. E era tudo muito arcaico em relação por exemplo, a ter que ter horário de acesso. Você comprava um plano que melhorava a sua conexão, mas tinha um horário específico de acesso que não tinha quase ninguém. Era uma coisa meio chata, meio complicada, mas como tudo era muito novo e não tinha nada, era o que tinha, né? Eu analiso muito isso como a época do surgimento da rádio. Hoje em dia, quase ninguém escuta rádio. Existem uns saudosos que curtem rádio. Eu ainda escuto um programa, vez ou outra, CBN, eu estou escutando, mas eu escuto pelo próprio celular, né? Mas imagine naquela época onde não existia nada e surgiu a rádio, né? Então foi uma coisa muito nova que surgiu para revolucionar a comunicação na época. Foi assim com a internet. Tá? A gente tinha isso tudo e começou a acontecer as inovações, as revoluções. Inclusive, foi nessa época em que eu comecei a aprender a criar sites. Foi quando a gente começou a visualizar que poderia ganhar dinheiro com isso, né? Então, aprendi a fazer sites e iniciei o processo que poderia fazer sites com um cara que estivesse no Japão, né, por exemplo. Bom, essa foi a primeira revolução. A segunda revolução, eu não falo de evolução porque eu falo de revolução porque revolucionou mesmo a forma de comunicação. A segunda revolução aconteceu com o surgimento das redes sociais, né? Antes mesmo do surgimento do Orkut, que foi um dos primeiros mais populares, existia o Mirk, que era uma ferramenta de comunicação que você entrava lá e batia papo com as pessoas em salas específicas, tal. Era bem interessante. Mas o surgimento do Orkut, com uma coisa mais visual, né, onde você podia colocar imagens e entrar em comunicação com pessoas e rever pessoas que estavam em outros estados, amigos seus antigos, foi o início de tudo nessa área das redes sociais, a comunicação mais robusta, né? E surgiu depois o Facebook, surgiu o Instagram e essas ferramentas, essas ferramentas de redes sociais, elas no início não tinham uma conotação comercial.
Não existia a intenção comercial de você ganhar dinheiro anunciando e divulgando seu produto nelas. A intenção inicial das redes sociais era, como o próprio nome diz, é uma rede social, onde você poderia socializar com as pessoas, se comunicar, conversar, encontrar amigos, né, antigos, formar grupos do colégio antigo, que se encontravam no Orkut, no Facebook, falar do seu dia a dia, né, que uma polêmica que existia na época era que você tomava café e tirava uma foto do café da manhã, ia para o banheiro, tinha que dizer que estava indo para o banheiro. Então existia uma polêmica muito grande nesse sentido, de a sua vida particular estava sendo exposta de uma forma muito ampla, né, na internet. Inclusive eu lembro que na época surgiam ideias, não sei se era fato isso, de que alguns ladrões estavam atentos à sua casa para que quando você postasse que estava viajando, eles iriam aproveitar, iriam roubar a sua casa. Não sei se existiam as fake news na época também, mas não sei se até que ponto algum ladrão se aproveitou dessa história para fazer realmente isso, né? Não sei, não tenho essa informação. E aí foi acontecendo a evolução, né, das redes sociais, até o ponto que começaram a enxergar a área comercial nas redes sociais. Começaram a perceber, o Facebook principalmente, começou a perceber que poderia comercializar, poderia ganhar dinheiro deixando que as pessoas anunciassem seus produtos dentro da rede social do Facebook, que consequentemente migrou para o Instagram também, né? Mas qual era a proposta? Você tinha o Facebook, ele tinha na verdade, estava construindo na verdade um banco de dados imenso de milhões e milhões de pessoas que entravam lá e colocavam os seus dados e colocavam os seus gostos, né, o que mais gostava de fazer, de viajar. Isso foi gerando um banco de dados imenso que era uma ferramenta preciosa para poder vender para essas pessoas o que elas gostavam. Então, se você encontrava um grupo de pessoas que sempre postava que estava viajando, que estava sempre buscando conhecer novos países, então é uma chance de, esse grupo de pessoas gosta de viajar, então eu vou fazer com que quem anunciar, as empresas de viagem que anunciar lá, pode encontrar essas pessoas, pode direcionar o anúncio para essas pessoas. E foi se ampliando o estudo nesse sentido, em que, por exemplo, você pode anunciar no Facebook hoje, escolhendo quem você quer que veja o seu anúncio. Se é homem, se é mulher, qual a faixa etária de idade, qual a área que você quer que o seu anúncio atinja, né? E quantos cliques você quer que aquele anúncio, aquele valor que você está colocando seja acionado. Então, o Facebook evoluiu para esse ponto, beleza? Essa segunda evolução foi fantástica, está sendo ainda muito fantástica, porque eu creio que o Facebook ainda é uma área de alguns especialistas falam que alguns especialistas comuns, né, como seres humanos, como nós, dizem assim, os jovens dizem, Facebook é negócio para velho, né? Só quem tem Facebook é velho e tal. E alguns especialistas em marketing digital dizem que a maior parte da renda deles vem do Facebook. E eles não sabem explicar por quê, mas vem do Facebook a maior receita deles, né? Bom, e ele está aí sobrevivendo, fazendo o seu trabalho, magnífico trabalho, né? E surgiu também a questão do Google Maps, né? O YouTube surgiu também como uma ferramenta maravilhosa, que hoje em dia o YouTube é uma ferramenta de estudo, né? Quando você quer ter um conhecimento, você corre para o YouTube para ver vídeos lá que possam te ensinar alguma coisa que você tem curiosidade. E o Google Maps também. O Google Maps tem uma história engraçada sobre ele. Quando eu dava aula na Microlins e surgiu o Google Maps, olha só, mesmo sendo professor de informática e visualizando a evolução em algumas áreas, eu não conseguia enxergar isso que eu vou contar agora, tá? Um aluno meu chegou assim, Galvão, já pensou, cara, se a gente pudesse, de alguma forma, utilizar a plataforma do Google Maps, a gente pudesse vender o local daquela empresa X, onde ela pudesse dar uma grana para pagar a gente, para a gente posicionar ela naquele lugar específico. Porque ficava muito mais fácil as pessoas encontrarem, né?
Eu achei a ideia muito legal, muito massa, mas eu não tinha o conhecimento técnico, nem a iniciativa de buscar me aprofundar para arrumar essa solução, para surfar na onda, né? E hoje em dia, quando você tem alguma dúvida de onde fica um negócio, uma casa de um amigo seu, ou qualquer outro negócio, você vai para onde? Google Maps. Eu lembro que o tempo de resposta do Google Maps era assim: você estava no carro e colocava o seu ponto, né, onde você quer ir, né, o seu destino. E aí, quando ele dizia, quando aquela voz dizia assim, ó, dobre à esquerda, 100 metros, dobre à esquerda, você já tinha passado, né? Era muito lento. Hoje já está muito evoluído. Hoje em dia você já tem uma noção, 100 metros, né? A 100 metros, dobre à esquerda. Você já tem essa noção real de onde você está entrando. Já tem essa evolução. E a evolução continua acontecendo, né? Eu lembro claramente de quando surgiu o YouTube, né? A ideia inicial do YouTube era lançar vídeo, né? Então, muita gente conseguiu sucesso colocando vídeos de banda, né? Colocando vídeos bem chulos lá dentro, né? Mas estava ganhando o seu espaço. E hoje em dia tem muita coisa engraçada, muita coisa sem lógica lá dentro, mas virou um ponto essencial de estudo, de pesquisa, de aprendizado. Bom, essa é a segunda evolução. A terceira evolução é a que está ocorrendo agora. A terceira evolução começa com um nome que todo mundo está falando hoje em dia: marketing digital. Ninguém falava sobre isso, né? Ninguém discutia sobre isso, ninguém conseguia enxergar sobre isso. Muita gente já estava fazendo isso, já estava trabalhando nessa área, nessa visão, mas não sabia definir, não definia como marketing digital, embora sempre fosse marketing digital. E aí é tudo muito novo. Todo mundo está correndo para o marketing digital. Todo mundo, todo empreendedor, ele está sedento, né, para aprender como colocar o seu produto lá. Eu fico imaginando o marketing digital, sabe como? Como a Black Friday. Como aquela empresa que vai fazer a Black Friday e fica uma multidão lá fora esperando para entrar, né? E aí quando as portas se abrem, a multidão entra com tudo para fazer as suas compras. Eu imagino que o marketing digital hoje em dia, ele está dessa forma. Todo mundo quer anunciar, todo mundo precisa anunciar, né? E o nível de empreendedores está crescendo muito rápido, né? E a forma como eles estão fazendo hoje em dia, num desespero saudável, eu gosto de chamar assim, né? Está fazendo eles correrem de forma aleatória. Então você abriu as portas da Black Friday e você vai correndo dentro da loja, dentro do supermercado, colocando tudo dentro do seu carrinho de compras, sem ver o que é, sem saber o que está colocando lá dentro. No final que você vai contabilizar e comprar, né, pagar o que você colocou lá dentro. É assim que eu estou enxergando o marketing digital hoje em dia. Todo mundo quer anunciar, todo mundo precisa anunciar, mas está ocorrendo essa questão da necessidade urgente de anunciar, sem haver uma análise técnica de como anunciar. E aí é onde a gente vê os absurdos, né? É onde a gente enxerga os absurdos. Eu gosto de falar que todo empreendedor que anuncia no Instagram, no Facebook, de qualquer forma, ele pelo menos está tomando a iniciativa de anunciar, não é verdade? Pelo menos ele está lá e está colocando o seu produto, está preocupado em ter o retorno e está anunciando lá. E aquela velha máxima: feito é melhor que perfeito. Só que é bom analisar que essa revolução, ela traz uma evolução. Se você começa a anunciar de qualquer forma, anunciar por necessidade, porque precisa anunciar, precisa vender, precisa de cliente, tudo certo. Só que é necessário uma evolução dessa forma de anunciar. É necessário uma análise técnica do que você está fazendo lá com seus anúncios. Ou seja, primeiro ponto é, você já conhece o seu cliente? Segundo ponto é, como é que você vai atender
a necessidade do seu cliente. E com isso, você tem que apresentar o seu produto da melhor forma possível, né? E isso aí eu falo muito da seguinte forma, ó. Quando você vai construir uma casa, né, você constrói a casa em cima de um alicerce, né? Você prepara o alicerce da sua casa, você organiza você desenha a casa, né, como é que você quer, certo? De forma em que os quartos fiquem do lado do nascente, o banheiro e a cozinha fiquem do lado do poente, e você organiza a sua casa para que haja uma ventilação legal dentro dela, para que quando você abrir a porta, abrir a janela da cozinha ou da sala, aquele vento não apague o fogo do fogão, né? Para que quando você chegue da feira, você possa entrar de uma forma na sua casa que não entre por dentro da casa, não suje a casa. Então, toda essa organização, essa análise, esse planejamento de como você quer a casa, vai no papel e em seguida você prepara o alicerce da sua casa para poder construir de uma forma segura, para que a casa não caia. Então, a mesma coisa, eu faço uma alusão do seu material gráfico, da divulgação do seu produto, do seu negócio para o seu cliente, ou como eu sempre falo, do seu pretenso cliente. É importante essa organização, é importante esse planejamento. E eu tomei a decisão de trabalhar justamente nesse planejamento artístico. Por quê? Por que eu resolvi fazer isso? Porque a primeira coisa que chama a atenção de um cliente, de qualquer pessoa, é a imagem. Quando você bate o olho na imagem do Instagram, naquela arte do Instagram, é o que chama a atenção para você continuar navegando naquele perfil, continuar vendo as outras imagens, ou pular, ou desistir de ver. Então é importante essa preocupação, é importante essa análise técnica de como você vai mostrar o seu produto. É engraçado porque ainda hoje eu vejo os empreendedores com maior boa vontade de fazer a sua arte, e quando você vai ver é uma arte poluída, uma arte em que a informação necessária ela está lá, mas ela está tão escondida, está tão suja aquela arte que fica confuso de você ler. O empreendedor, a pessoa que está fazendo aquela arte, ela tem vontade de mostrar, mas por não ter um conhecimento técnico, ela acaba se prejudicando com a informação. E aí dicas básicas, extremamente básicas, muda toda a estrutura, muda todo um contexto e dá o recado necessário, que seria deixar a arte limpa. Então, como é que eu resolvi ajudar nessa mudança, né, nessa melhoria? Eu resolvi, primeiramente, né, eu resolvi ajudar para deixar a web mais bonita, né, deixar a web mais atrativa, ajudar para que o mercado cresça como um todo, né, o mercado melhore a visibilidade, melhore a visão do seu negócio, melhore a visão do seu produto em si, tá? Então, como é que eu resolvi fazer isso? Primeiro, eu resolvi fazer alguns vídeos conceituais. O conceito ele é importante. Quando eu fazia música, eu estudava música na escola técnica daqui de Alagoas, a gente tinha aula teórica. Meu professor Edson, muito bom amigo meu ainda até hoje, ele dava aula teórica para mim, e aquela aula teórica, eu vou ser sincero com vocês, ela me dava sono. Então, no intervalo do colégio, da aula, né, eu ia lá para a oficina de música e ele me ensinava a teoria musical. Era um saco, era muito ruim, era muito chato, eu bocejava, né? Ele explicando, ele queria que eu solfejasse entoado. Quem sabe de música sabe do que eu estou falando. Eu solfejava entoado, né? Então, eu tinha um esforço muito grande para poder aprender, mas fui. E não reclamava para ele, né? Ficava com vergonha, mas depois eu ficava, poxa, por que teoria? Depois do tempo, quando eu deixei a escola técnica, que fui... na própria escola técnica, na mesma época, eu resolvi aprender violão sozinho. E a teoria musical foi extremamente importante. Foi aí que eu percebi
o quanto foi importante aprender teoria musical, o que era um saco para mim. Então, aquela parte chata, aquela parte teórica para mim, foi muito boa na hora de executar os acordes no violão, né? Saber entender o que cada acorde queria dizer. E é por isso que eu resolvi fazer a parte conceitual, né? A parte conceitual dos meus vídeos, elas têm a intenção de preparar o empreendedor para essa mudança, para essa aceitação do que ele pode fazer, do que ele quer, do que ele deseja fazer, que é, no final de tudo, arrumar mais clientes, né? Ele quer vender o produto dele, ele quer vender o serviço dele, ele quer evoluir no negócio, no marketing digital, mas para isso é importante que ele tenha uma teoria básica, um conceito básico de como ele pode executar as ações na arte dele. E aí eu resolvi fazer alguns vídeos, conceituais, né? E eventualmente, né, paralelamente, claro, não posso deixar de ser, eu faço os tutoriais, que é colocando a mão na massa mesmo, né? Depois de pesquisar bastante, eu decidi o seguinte: eu vou encontrar ferramentas que tragam esse benefício para o consumidor, para o empreendedor, aliás, tragam esse benefício para ele, mas que sejam ferramentas gratuitas, em que ele não precise instalar nada ou comprar nada. Claro que algumas vezes, por exemplo, como o Canva ele oferece uma parte gratuita, que é maravilhosa, mas ele também oferece um plano pago, que são alguns adendos aí que você pode acrescentar à sua arte. Eu recomendo o plano pago também, mas o plano gratuito já resolve muita coisa, viu? Resolve muita coisa. Inclusive quando você tem aliado uma ferramenta como o Pixlr, que tira o fundo das imagens, né? O famoso fundo das imagens, como eu falo, né? Então é isso, a ideia é justamente essa, fazer os vídeos conceituais e os vídeos tutoriais para ajudar nessa evolução. E eu quero ver as artes bem feitas, bonitas, atrativas. E lembra de uma coisa, tá? Desenrolado digital. O menos é mais, tá? Vê os meus vídeos aí, eu tenho muitos vídeos falando sobre como você pode melhorar a sua arte, como você pode evoluir e colaborar para que sua arte fique perfeita, tá bom? Dá uma pesquisada aí, você vai encontrar muitos vídeos bons meus, beleza? Então é isso. A gente se vê em outros vídeos e eu estou sempre disponível a ensinar e a mostrar como você pode melhorar a sua arte, beleza? Aquele abraço.